Do nada caiu tudo aqui. Shalom, shalom, graça e paz. Caiu aqui, infelizmente, a conexão. Caiu no Meet, caiu no YouTube também. E a pergunta que não quer, que o Senhor Jesus fez, eu não ia fazer nada. Infelizmente, o que começou lá, houve a interrupção, não deu para continuar, mas já tínhamos começado aqui e retomando aqui para dar continuidade. Shalom, shalom, minha irmã. Reconectando aqui com o Meet pelo YouTube, pois caiu tudo, já tinha começado. Senhor, eu não ia abrir, eu não ia fazer nada. O Senhor me exortou através da minha esposa, uma palavra. Essa palavra, quando eu li, ela disse que era a palavra de hoje. E eu fui ler a palavra, foi uma chibatada nas minhas costas. Mas tudo bem, glória a Jesus, né? E eu fiquei feliz, eu digo, tá bom, né? Eu já tava meio. Eu digo, cara, eu vou abrir, porque eu não ia abrir nada. Mas daí eu fiquei falando do Espírito Santo, tá, meu amado, o que que vamos falar sobre o que é hoje, né? E aí ele falou, tipo, o filho, né? Os filhos. Vamos falar com os filhos, eu quero falar com os filhos hoje, somente os filhos. E aquele filho que se diz ser filho e se reconhecer dentro da situação de que não está cumprindo o papel de filho, este é povo ainda. E o povo precisa se tornar o quê? Filho. Aleluia! Então, para você que está acompanhando agora no YouTube, novamente, né? E aqui pelo Meet, a pergunta é: quem é você? Uma coisa precisamos compreender: o Senhor nos chamou para cumprir um propósito do Senhor nessa terra. Ele nos chamou. E precisamos ser firmes no propósito, na obra do Senhor. E a obra dele, a primária, né, a primícia de obra do Senhor é em cada um de nós. Se a gente for ver, a palavra vai dizer, ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Sabe? E o revestimento de poder é poder do Senhor. É literalmente o poder. O que é esse poder? Primeiro é a intimidade com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus, seguido de dons e unção. Unção é o poder manifesto do Senhor, onde não necessariamente o Senhor precisa estar para que se cumpra. O Senhor, eu abri uma live e o Senhor ensinou sobre isso, algo que eu nem sabia. Isso é poder. Amém? Onde tem ensino do Senhor e o amor manifesto, aí o Senhor está presente. E na maior parte das vezes, os filhos do Senhor têm a presença do Senhor e o poder do Senhor todos juntos. E como sabemos isso? Discernimento de espíritos. Amém? Bendito é o Senhor. E eu estou falando com você nessa noite, diz o Senhor. Contigo aí, meu amado e minha amada, que está do outro lado da telinha, e comigo. Quem é você? Quem é você? Porque o Senhor Jesus, ele é Filho de Deus. E ele diz que ele dizia o tempo todo e exortava os seus discípulos, porque até os discípulos tinham hora que não, faz isso, faz aquilo, e aí nós saberemos que o Senhor é o Senhor. Tá? E ele exortava: não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu vim para cumprir a vontade do Pai. Ele sempre diz isso. E ele é filho. E se eu e você somos filhos, nós estamos cumprindo essa vontade. Aleluia. Aleluia. Lá em Mateus 16, 24, diz assim: então Jesus disse aos discípulos:
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aleluia. Agora travou no Instagram. Vou desligar aqui a conexão do Wi-Fi. Deixa só a internet do celular. Já em Marcos, era uma outra situação. E chegando a si, a multidão, chegando não, chamando a si, Jesus chamou todos, seus discípulos, o povo faminto, né? Ou seja, a multidão, ele chamou todos com seus discípulos e disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas Lucas 9:23 é o mais incisivo e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz todo dia. Nega-se a si mesmo e tome cada dia, diz a palavra, a sua cruz e siga-me. Porque muitos acham que é só em alguns momentos. Muitos acham que tomar a cruz é quando eu disse sim para o Senhor Jesus. Ah, disse sim, agora vou tomar minha cruz e vou seguir o Senhor. Mas a cruz, se depender da gente, a gente estiver andando na alma, pelo poder da alma, que diz a Sagrada Escritura, carne, todo momento que a palavra vai dizer carne é alma, tá? Quando fala dessa forma, e quando vivemos dessa forma, a gente abandona a cruz. Sabe por quê? Porque a cruz é pesada, porque machuca, que cansa. Compreende? Quem é você? Tu é filho do Pai, tu é filho de Deus. Você está em Cristo nosso Senhor, o Rei da Glória. Ou você está andando como um povo, deixando de lado o teu chamado? Não, porque hoje eu estou cansado, cansada. Ai, hoje eu não vou louvar. Ah, hoje eu não vou falar do Senhor. Hoje eu não vou profetizar, hoje eu não vou declarar, hoje eu não vou orar. Ah, hoje eu estou tão cansado que eu não vou ler a Bíblia. Ai, ai, ai. Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente faz isso um dia, mas foi só uma vez só. Se a gente faz isso um dia, no dia seguinte, compete para que aconteça novamente a mesma coisa. E no outro é a mesma coisa. E assim por diante, acaba tornando-se um hábito. Você sabia? Acaba se tornando um hábito. E aí começa a ficar tranquilo. Ah, mas não tem nada a ver. Esse é o jargão de Satanás. Nada a ver. Uma vez só. Muitos vão nos templos, né, nos prédios, entre aspas, igrejas, as placas, uma vez na semana, e sai de lá pior do que entrou. Sabe? E por que isso acontece? Porque lá dentro o Senhor não está presente, porque lá dentro falta presença do Eterno. Sabia que é assim que acontece? E quando a pessoa está inflada do maligno e do perverso e entra num ambiente que o Senhor está presente, infelizmente, essa pessoa ela não recebe. Por quê? Porque o coração está endurecido, está pedra, por esses fatos. É o povo desobediente, é o povo que acomete aquilo que é desagradável
a face do Senhor, do nosso Pai eterno e do Senhor Jesus. Mas eu entendo que é complicado, é difícil, a gente tem a nossa rotina, a gente tem a nossa casa, família, né? Eu não tenho filhos ainda, mas tem gente que tem os seus filhos, aí tem o seu emprego, daí tem que cumprir horário, né? Complicado. E eu sei que é. Eu sei que é. Só que uma coisa é certa, quando nós estamos caminhando como filho do Eterno, filho de Deus Pai, confiados ao Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, tudo vai bem. Aí, às vezes, você deve estar passando por uma situação que você não está vivendo a vida que você gostaria de viver, certo? Tipo, você não está na casa que você gostaria de estar, você não tem o trabalho que gostaria de ter, você não tem a tua família não está como você deseja que fosse, sabe? Porque todos nós temos o nosso mundinho, né? Para mim, assim tá perfeito. Aí não tá como a gente queria que estivesse, porque pra gente, na nossa ótica, daquele jeito é perfeito. Mas aí entra uma situação. E quando isso acontece, a gente ainda usa a palavra. Sabia que isso é instrução de Satanás? Não, porque a palavra diz que eu hei de comer o melhor dessa terra e não estou comendo. Que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Da onde? E eu não suporto mais. Vou sair correndo, vou abrir mão, vou parar com tudo. A vontade dele só é boa, perfeita e agradável quando nós aceitamos a sua vontade. Anota, a vontade dele só é boa, perfeita e agradável quando nós aceitamos a vontade dele e vivemos sob a sua vontade, no centro do seu querer, respeitando e obedecendo a sua direção, seu decreto, a sua ordenança, a sua ordem. Samuel 15, Samuel, 1 Samuel. Acompanha na Bíblia aí, meu amado e minha amada. Hoje eu não trouxe Bíblia, mas vou no sopro aqui do Espírito Santo e do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, se você não estiver acompanhando a nota, diz a seguinte frase, informação. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedece à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Eu não sei você, mas eu gosto de uma gordurinha. E eu sei por quê, porque o meu pai também gosta. Hoje não mais, né? Mas ele gostava muito da gordurinha. Sabe? E eu gosto muito da gordurinha. Mas ele não tem prazer nisso. O pai, ele tem prazer na obediência. Quem é obediente? Filho. O povo não obedece. O filho obedece. O povo é exortado. E endurece ainda mais o seu coração. E se inclina ainda mais para o caminho tortuoso. O povo tropeça na pedra o tempo todo, e é a mesma pedra, e ele nem percebe na pedra que está tropeçando e continua tropeçando. O tempo todo é imparável. O iníquo continua cada vez mais iníquo. O transgressor da face do Pai, do nosso Deus eterno, e o Senhor Jesus, Rei da Glória, continua transgredindo cada vez mais, se tornando iníquo. Quem é você? Ele está perguntando quem é você? Talvez até dado momento você diz que você é filho de Deus. Não, porque Deus é o meu pai. Quem disse que é? Ele disse que você é filho dele? Deus só é pai daquele que obedece ele, daquele que recebe dele e diz, tá bom, pai, eu vou fazer para honrar o Senhor. Olha só que interessante, a palavra vai dizer o seguinte, bendito, né? Vai falar, bendito seja Deus, nosso Pai, né? Bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, está lá em 1 Pedro.
capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Bendito é o Senhor. Em Salmos vai falar sobre isso. Bendito, bendito. Você sabe o que significa bendito? E você sabe como você deve se comportar para que o Senhor eterno seja bendito no reino? E tu, como filho do Senhor, ande como um bendito de Deus e não no favor, porque o povo é favorecido. Sabe o que é favor? Favor é ter saúde. Favor é quando você fica doente e você recebe saúde novamente. Favor é quando você acorda de manhã, né? Tem disposição para ir trabalhar, isso é favor. Favor é você perdeu o seu emprego e abriu-se uma porta, isso é favor. Isso não é bênção. Você sabia que isso não é bênção? Isso é favor. Favor é quando você tem a forma e o local para trabalhar, para você poder comprar uma casa, talvez, ou pagar o aluguel da sua casa. Favor é você ter dinheiro para você poder comprar o seu alimento, a sua refeição. Isso é favor, isso não é bênção. Compreenda, meu amado e minha amada, o que é favor e o que é bênção. Quem é você? Eu já ouvi em pregações que vem a pergunta, o que você tem a me oferecer? E é a mesma coisa neste momento. Se o Senhor Jesus chegasse diante de ti agora, em carne e osso, e dissesse para ti, o que tu tens para mim? O que tu teria? Lembre-se que ele se agrada daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que significa adorar em espírito e em verdade? É estar andando em espírito e estar andando em verdade, com amor, permanentemente, evoluindo, crescendo. Sabe o que é isso? Isso é o cumprimento do que diz a palavra, e buscar em primeiro o reino, as coisas do reino, a riqueza do reino e sua justiça. É isso. Isso é o cumprimento dessa palavra, meu amado. É o cumprimento. Quem é você? Shalom, shalom, pastora. Eu não ia abrir live. Eu não ia abrir. Não tinha nada. A culpa é de quem? É minha. Sabe por quê? Porque eu não mergulhei tanto nele essa semana. Sabe? Converso com ele, com o Espírito Santo, né? A gente está batendo papo o tempo todo. Mas eu não falei com ele sobre esse tipo de assunto. Sobre ensinar. Senhor, o que tu quer falar com o teu povo e comigo na noite de segunda-feira? Sabe? Eu não falei com ele sobre isso, não entrei nesse assunto. Eu, infelizmente, inclinei-me para minha alma, né, para os deleites, os prazeres, que é fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Bendito é o Senhor, te amo, Pai, eu te amo tanto, sabe por quê? Sabe por quê que eu te amo? Porque o Senhor está e o seu amor é manifesto, mas não é só por isso, porque o Senhor é benevolente, eu sei que é. E aí, quando eu reconheço isso, e aí gera o arrependimento, porque eu estou nele e ele está em mim, daí gera esse arrependimento, me perdoa, Pai. Em nome de Jesus, me perdoa, porque eu peço essa intervenção do Senhor Jesus para me perdoar dessa minha falha, dessa minha falta. E é normal isso. E ele diz: bem-aventurados sois vós que reconhecem o seu erro, o seu tropeço e a sua pedra de tropeço. E clama a mim para estender a minha mão e levantar do teu tropeço, da tua queda. E reconhecendo a fraqueza, para que se cumpra a palavra que na minha fraqueza o seu poder se aperfeiçoa. Aleluia. Glória a Deus. E vivendo a palavra que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Só que isso só é possível quando a gente cai, a gente reconhece, se arrepende
daquilo, pede perdão por aquilo e clama por ajuda, sabendo que a gente não é capaz de nada. Quem é você? Você é um filho ou você é povo? Você, sabe, o nome do Senhor está sendo bendito através de você? Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Aleluia! E dura de geração em geração, não é mesmo? Ele nos renasceu para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Mas veja bem, até essa vírgula, ele nos renasceu para uma esperança viva. Tu era morto antes do Senhor Jesus te chamar e eu era morto. Só que tem um detalhe, nós temos o livre-arbítrio. E se nós escolhermos morrer, a gente morre, sabia? Novamente. E se a gente rejeitá-lo, a sua vontade, o seu querer, como filho, ele nos deixa de lado e levanta outro no nosso lugar. Você sabia? Você lembra da passagem do Senhor e os 3 servos? 5 talentos, 2 talentos, 1 talento? E aí, quando a gente se comporta como aquele servo que recebeu 1 talento e enterrou, né? Escondeu para não perder, para devolver 100% do talento que o Senhor concedeu, este era mau. Quem é você? E ele nos renasceu para uma esperança viva. Nós estávamos mortos e ele nos concedeu vida para viver e andar, não só com fé, mas a fé alimentando a esperança da vida eterna, porque ele é eterno. Aleluia! E fomos confiados à sua mão para que ele não nos perca, não é mesmo? E também tem a vida eterna no Senhor Jesus, o Rei da Glória. Oh, aleluia! E aí a gente acha que a gente é filho de Deus e a gente não é. Porque tá cheio de gente aí na rua achando que é filho de Deus. Ah, Deus é meu pai, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, porque ele me criou e eu sou filho. Ah, tá. Uhum. O filho se reconhece como filho pelas suas ações, atitudes e escolhas. O filho que é filho, ele obedece o pai que tem. O filho que é filho, ele honra o seu pai. E ele, como que é honrar o pai? Obedecendo, é confiando, é honrando nas palavras, mesmo que todos falem mal. Observa aquilo, honra o pai, falando bem do pai, e dizendo que o pai é tão bom, tão bom, tão bom, que pode recebê-lo também como filho. Aleluia! Estou falando de espírito agora, meu amado e minha amada, não do seu pai carnal, terreno. Amém? Sendo que um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Só que esse mandamento só se cumpre se você estiver no cumprimento do primeiro mandamento. Sem o cumprimento do primeiro mandamento é impossível. É impossível. Aleluia. Aleluia. Lucas 9:23 dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia, o tempo todo. Porque para a gente soltar a cruz no barranco é assim, ó. É rápido demais. Nós não estamos dispostos a sofrer. Você tem a interpretação do que foi o Senhor Jesus carregando aquela cruz? Você sabe essa interpretação desse sofrimento? O que quer dizer? Isso é profundo demais.
E significa tudo aquilo. Nós tomar a nossa cruz e carregar a nossa cruz significa tudo aquilo que Jesus passou. Aquele tipo de sofrimento. Não explícito, mas o interpretativo, espiritual. Bendito seja tu, Pai. Aí olha só. Em 1 Pedro fala que o bendito é Deus. E ele está sendo bendito através das nossas ações, nossas escolhas, nossos pensamentos, dentro do nosso coração, dos nossos passos para com os irmãos. Será? Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Que se eu e você, meu amado e minha amada, nós caminharmos como filho de Deus, olha o que diz em Salmos. Obrigado, Jesus. 128, versículo 2. Salmo 128, versículo 2. Anota. Diz exatamente assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Sabe o que basicamente quer falar? Feliz e bem-sucedido é o homem que teme o Senhor. Basicamente é isso. Feliz, olha só, alegria, felicidade. O que é felicidade? É paz. Sabe aquela paz? Essa paz traz felicidade. A gente anda regozijando, sabe? Salteando sobre os montes. Não tem aquele louvor saltando sobre os montes? Eita glória. Quais montes? De Sião? Eita, aleluia! Quem pegou, pegou. Feliz e bem-sucedido. Bem-sucedido, não estou falando financeiramente. Entra junto. Mas isso só acontece depois que estiver caminhando, buscando em primeiro o reino dos céus, a riqueza dos reinos e a sua justiça. Somente depois que se manifesta no plano físico. O Senhor nos quer com os olhos fitos no reino, para o reino, nele, no Senhor, a sua vontade, o seu propósito, o seu querer. É isso que ele quer. Um coração 100% entregue nas suas mãos, transparente, para que ele se manifeste e ele faça em mim e em você e por meio de nós, através de nós. Eita, aleluia! Quando isso acontece, o plano terreno já não faz mais sentido. E aí, quando não estamos mais apegados e desejando mais nada nessa terra, no plano terreno, aí ele derrama as bênçãos terrenas. Por quê? Porque o nosso coração não está mais ali. Não é mais alicerçado nisso. Aí ele abençoa, aí é bendito. Aí vive. Olha Jó. Jó tinha muito, mas muito. E ele simplesmente diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja Deus. Aleluia. E depois ele recebeu tudo, um dobro. Compreende? É interessante isso aqui. Porque às vezes a gente fica andando, sabe? Ah, né, eu sou servo, eu tô, né, pregando, eu tô louvando, eu tô isso, eu tô aquilo, mas tá é nada, sabe? Não tá fazendo a vontade do Pai. Tá pregando lá no prédio, né, entre aspas, igreja, placa, tá? Tá pregando lá, tá profetizando lá, tá direcionando lá, tá pastoreando lá, tá louvando lá, tá evangelizando para aquele ambiente, sendo que evangelista é todo mundo, tá? É o apóstolo, é o profeta, é o pastor, é o missionário, é todo mundo. Todos estes são evangelistas. E que é evangelista? Nada mais que um declarador do evangelho do Senhor. Caminha, tem o evangelho como referência para as suas ações e vivendo isso, declara sobre isso. Que é aquele que proclama as boas novas, tá? Eu tenho esse chamado, você tem esse chamado. Todos nós fomos chamados para isso. A questão é que a maioria não cumpre com isso, não faz isso. Mas voltando aqui ao que o Senhor Jesus estava falando, você está louvando, pregando,
né? Instruindo, profetizando e revelando e impondo as mãos e curando e etc e tal. Não é você, é o poder, mas você está desobediente à vontade do Pai. Aí o Pai quer que você esteja louvando para alguém dentro do ônibus que senta do seu lado para ir para o trabalho. Mas você está tão ocupado e atencioso no teu celular e com as coisas, e Instagram, sabe? E a tua família, a tua parentela, que você não está obedecendo à vontade do Senhor. O Senhor quer curar alguém ali e você está desobediente. E quem é desobediente não é filho, mas acha que é, né? Por quê? Porque está louvando dentro da igreja. Ai, ai, ai. Está pregando dentro da igreja. Tem os olhos e o coração 100% entregue dentro do prédio, que é a igreja. Só ali, naquele ambiente. Porque fora dali, né? Mais ocupado e focado nas suas ocupações. Quem é você? Mas existe a dificuldade. Tem um preço a ser pago, né? Tá aqui, ó, tem um preço a ser pago. Que está falando em Lucas 9:23. Se eu e você queremos ir após o Senhor Jesus, como filho de Deus Pai, sendo reconhecido como filho do Pai, nosso Deus eterno, e dito por ele que somos benditos dele, filho amado, em quem ele se compraz, nós precisamos o tempo todo negar a nós mesmos. E o negar a nós mesmos, gente, é doído isso aqui, é doído. E isso aqui precisa ter um entendimento profundo de quem somos fisicamente. Para que a gente negue a nossa consciência e nosso subconsciente. Porque na maior parte do tempo a gente faz coisas que não gostaria de estar fazendo e vive a vida que não gostaria de viver, porque no nosso subconsciente a gente está agindo conscientemente algo que não deveria estar vivendo. Então precisamos estar negando a gente o tempo todo e tomar a nossa cruz todo o tempo, ao mesmo tempo, que é doloroso, dói, cansa, dá calo, né? Dá calo. Aí olha só, 1 Coríntios, a minha chibatada da noite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Anota. Isso é para você. Não é só para mim, não. É para você. Portanto, Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Foi falado agora mesmo, agora mesmo. Está louvando dentro do prédio, né? A igreja, entre aspas, vou falar aqui dentro do prédio. Está louvando no prédio, prega no prédio, profetiza no prédio, libera a palavra no prédio, abraça pessoas no prédio, chora com as pessoas no prédio, né? Ora pelas pessoas no prédio. Mas e fora? O que determina quem você é aquilo que você faz, seja para o reino, seja para a terra. O que é importante para você. Compreende? Isso aqui, poucos podem ouvir. Poucos podem ouvir. O Senhor desceu agora um rolo aqui em revelação da palavra. Direção da palavra. Poucos podem ouvir isso. Eu não posso nem abrir aqui porque está ao vivo. E se falar isso aqui, vai reter. O Senhor vai perder. O Senhor não vai conseguir alcançar. Eu não posso falar o que ele liberou aqui agora. Infelizmente. Mas isso aqui é forte. Sede firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor. Porque o que ele trouxe
O negar a si mesmo é negar tudo aquilo que a gente tem como consciência e tudo aquilo que nos aprisiona, porque primeiro é Ele. Primeiro é Ele. Primeiro é Ele. Compreende? Ele é a primícia. Não é o único, mas Ele é o primeiro. Então, antes de qualquer coisa, é Ele. Antes de qualquer é Ele. Entende? Não é o filho, não é o cônjuge, não é o pai e a mãe, não é os irmãos de sangue, ou os irmãos da igreja, o vizinho, a vizinha. É Ele. Entende? O problema é que muitos só lembram dele, de buscá-lo, de querê-lo, quando eu perdi o controle da situação. Agora eu vou buscar ele. Né? Quando você perde o controle da situação, sabe? O que é esse controle da situação? Primeiro que se nós estamos nele, nós não estamos no controle de nada. Mas a gente sabe que é ele que está no controle e tudo está indo bem. Tudo vai bem. Aleluia. Sabe por quê? Porque a gente não anda mais por nós mesmos, mas andamos por ele e nele. Porque tudo é para ele. Tudo é dele. A palavra diz que é para ele, por ele são todas as coisas. E tem um louvor que fala sobre isso. Aleluia. Ou seja, quando a gente está nele e ele está em nós, nós não estamos no controle de nada, mas a nossa fé é tão forte e inabalável, é tão fiel a ele, nós somos tão fiéis, isso é filho, tá? O filho é tão fiel que o filho sabe, a certeza não tem palavra para explicar isso, não tem como explicar, mas a tamanha certeza que está tudo certo, que tudo está perfeito, como é para estar. Perfeito. Nada está perdido. E nada há de se perder, porque ele não perde nada. Toma posse disso. Mas o perder o controle que tem falado aqui é quando a saúde do filho, do marido, da mulher, né, do cônjuge, de alguém, da parentela, vai de mal a pior. Sabe? Perdi o trabalho. Ixi. Agora o filho, quando perde o trabalho, se é empregado, quando é tirado do trabalho, ele sabe por que aconteceu isso. E ele sabe o que há de acontecer. É certeza. Por quê? Porque ele conhece o pai que tem. Conhece a sua identidade. E sabe o que está chegando. É simples. Mas o povo não. Quem não é povo já bate. Primeira coisa, preocupação, ansiedade. Isso aí é falta de Jesus. Isso aí a cruz está encostada no barranco lá atrás faz tempo. Deixou faz tempo para trás. Jesus está lá de fora da casa já há dias, semanas, meses. E diz que é filho de Deus ainda. Misericórdia, Jesus. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Abundante. Sabe o que é abundante? Abundante é que transborda. Transborda. Não tem um teto. É até aqui. Deu. É até aqui e acabou. Não, é abundante. Transborda. Transborda. Lembra lá do profeta Ezequiel? Transborda. Transborda. Não é Ezequiel? É Ezequiel ou Eliseu? Eliseu também. Transborda. Sabe? Sabendo que no Senhor, olha isso, sabendo que no Senhor, não é em você, é no Senhor. O vosso trabalho não é vão. Aqui se cumpre Salmo 128, versículo 2. Tá? Portanto, meus amados irmãos, portanto, estou falando agora contigo, decretando e liberando a palavra para você. Recebe aí. Estou lendo, mas estou liberando para você. Recebe. Portanto, meu amado e minha amada irmã e irmão, sede firme e inabalável, tá? Seja firme. Não permita que as coisas atrapalhem você. Seja firme, seja inabalável. Não deixa alguém vir te cutucar e machucar você. Não permita isso. Esteja na bolha de Cristo. Amém? Sempre abundante. Não tenha regras. Não tenha
teto, não use medidas. Seja abundante, com amor, sabe? Com amor, zelando no Senhor, confiando no Senhor, mas seja abundante. As boas novas, as boas novas. Sabe o que é boa nova? O evangelizar, as boas novas. As boas novas é você sendo testemunha do Senhor. Agora, se você tá sempre doente, tá sempre faltando dinheiro, tá sempre faltando alguma coisa, tá sempre, né? As contas nunca estão sendo pagas corretamente, tá sempre faltando, sempre faltando, uma coisa aqui, outra coisa ali. Você é abundante, sabe no quê? Abundante do maligno, abundante do perverso. Por quê? Porque tu tá sempre reclamando, tá sempre reclamando. É igual o povo. Você saiu do Egito, mas o Egito continua em ti. Está abundando, está sempre sendo abundante na perversidade e no maligno. Abundante. Ah, porque, né, porque eu odeio isso aqui. Ah, porque assim não dá certo. É aqui o ódio desse calor, ódio desse frio, ódio desse vento, ódio dessa chuva. Está abundando, ó. Está sempre sendo abundante na obra do Senhor que comanda você, que não é o eterno. Servindo, não pode servir dois senhor. Ou serve o rei, dono e criador de tudo, ou o Senhor que está dominando essa dimensão que a gente está caminhando. Tá? E lembre-se que tudo isso que você está fazendo, tanto um quanto o outro, sendo abundante em um tipo de obra, quanto na outra obra, na obra do Pai, quanto na obra do mundo. O seu trabalho não é em vão. Não é. Porque tudo que você semeia, você vai colher no tempo devido. Vai gerar. Tudo que você semeia vai gerar. Então, meu amado e minha amada, sede firme e inabalável, tá? Sempre abundante na obra do Senhor, o Deus eterno, o Rei da glória, tá? Sabendo, tendo fé, certeza, isso não tem palavra para explicar, mas sabendo, é confiança, que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E aí você vive o que fala em Salmo 128, versículo 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, será feliz e te irá bem. Ou seja, tudo está certo. Que basicamente está dizendo, feliz e bem-sucedido é você que teme o Senhor. Por quê? Porque você está no cumprimento do que o Senhor está fazendo. Aleluia. Quem é você? Você é o filho ou você é o povo? Você está andando de acordo com o quê? Que obra que você tem feito? O Senhor Jesus vem agora diante de ti, em carne e osso, se apresenta e te pergunta: o que você tem para mim? O que você tem para me oferecer? E aí? O quê? Eu, quando me fizeram essa pergunta a primeira vez, eu não entendia. Bom, que eu era um bebê, né? O Senhor Jesus me chama no, em 2023, em 2023 me fizeram essa pergunta, eu digo, caracas, não sei. Mas hoje eu sei. E hoje eu sei quem eu sou, sabe? E eu tenho muito temor quando falo que eu sou filho do Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo a bênção do Senhor. Mas muitas das vezes ainda eu me comporto como povo. Muitas das vezes eu me rebelo contra o Senhor. E como que eu faço isso? Fazendo as vontades do meu coração. Sabe? Escolho fazer algo que me agrada, que me deixa feliz e animado, ao invés de buscar o Senhor e fazer algo com o Senhor. Porque é muito mais gostoso quando a gente faz com Ele. Gente, isso é extraordinário, meu irmão, minha irmã. É incrível quando a gente faz algo com Ele. É incrível. Sabe? A gente está conversando o tempo todo, o nosso coração está sempre feliz. Vem alguém dar uma pedrada, ou seja, lança uma palavra maldosa contra a vida da gente, ou contra algo que tem relacionamento com a gente, mas não dói.
Não dói. E quando isso está acontecendo, é como se a gente virasse outra face, é automático. A gente vive no cumprimento do que a palavra diz. E se te der um tapa em uma face, vira outra. O problema é que a gente, quando está andando pelo nosso Deus alma, né? Por nós mesmos, e dá glória a Deus, e canta lá, né? Os hinos e louvores, e lê a palavra, mas continua sendo, endeusando as coisas e vivendo pelo Deus alma. A gente é inflado o tempo todo. A gente caminha atravessado e torpe o tempo todo, a gente fica tropeçando numa pedra o tempo todo, a gente não passa de fase, a gente vive as mesmas circunstâncias, a mesma situação em cenários diferentes o tempo todo. Alguém falou alguma coisa, é para mim. Alguém posta alguma coisa, foi uma indireta. Ai, ai, ai. A gente está mais preocupado com a gente, com o nosso bem-estar, do que com o que deveria de verdade. Se você ainda não sabe, meu amado e minha amada, se você está aqui e você ainda não conhece o Senhor, e você ainda não é filho do Senhor, deixa eu te falar uma coisa, uma verdade, tá? Por experiência. Existe sim o reino dos céus. Existe sim o reino de Deus. O mundo espiritual é mais real do que esse plano físico que você caminha. Existe o perverso, o maligno, e existe o benigno, o reino de Deus. Existe a influência do eterno nas nossas vidas, mas existe também a influência do maligno nas nossas vidas. Já te falaram, você já ouviu falar que Satanás não escuta nossos pensamentos? Você já ouviu falar? Deixa eu te falar uma coisa pior do que isso. Ele não só escuta, como ele influencia os teus pensamentos. Se o seu coração não for do Senhor, ele influencia você a fazer o que ele quer que você faça. E você acha que você está no controle das coisas. Você vai lá e coloca as suas metas, você vai lá e faz os teus planos. Não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar, parará, pururu. Essa roupa aqui me agrada, me atrai, eu quero. Esse aqui me interessa e blá, 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 tudo, né? Mas é assim mesmo, a gente é assim, não é? Olha só que doideira. Deixa eu falar uma coisa. Eu uso iPhone. E quando eu comprei o meu primeiro iPhone, caraca, velho. Desculpa o linguajar aqui, mas eu tô falando com meus irmãos aqui, né? E com os irmãos a gente tem essa liberdade, não tem? Para mim foi uma realização sem limites. Quando eu fiz uma viagem de navio, uau! Aquilo para mim foi extraordinário. Sabe? Que experiência. Claro, é bom, muito bom, foi uma ótima experiência, mas para mim foi uma realização. Eu, o único de toda a minha parentela, minha família, né? Para mim era família, o único que fez uma viagem no cruzeiro. Eu, o único que viajou quase todo o Brasil. O único que foi ouvido por mais de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. O único. Sabe? E que ouviam o que eu falava e aplicavam o que eu ensinava. Olha isso. Para mim, isso era extraordinário. Hoje em dia, tem valor nenhum mais. Não é mais por isso. Não é. Sabe? E a gente vive aquilo que a gente planta. A gente vive aquilo que a gente é aqui dentro. Nosso coração. Se o nosso coração ainda está enubrecido, sabe, inubriado, nem sei se a palavra existe, mas eu já ouvi, é porque a gente ainda está nas forças das trevas, a gente ainda está alicerçado nos tronos. Mas se, e saiba, que todos nós precisamos de libertação enquanto estivermos respirando sobre a face da terra, se nós estivermos inclinados para o Senhor, desejando do Senhor, confiando no Senhor, buscando em primeiro o reino dos céus e as suas
a sua justiça, tudo demais o Senhor faz, porque a gente começa a viver e caminhar nos seus planos, no seu caminho, o propósito para a nossa vida. Olha que interessante, eu não acreditava em destino, sabe? Para mim, destino, dizia o que todo mundo diz, não, meu destino é eu quem faço, sabe? As minhas escolhas, as minhas regras. Meu destino sou eu quem faço. Quem já? E quem nunca, né? Como diz o ditado, a pergunta mais básica. Quem nunca? Mas a pior mentira, porque a gente tem sim um destino, que já foi traçado para que a gente vivesse e andasse antes mesmo de nós sermos concebidos, antes mesmo de tudo isso. O nosso espírito já desceu pronto, porque o nosso espírito é dele, é a partícula dele. Aleluia! E a gente anda pelas escolhas, né, de quem convive com a gente, onde a gente cresce, com aquilo que a gente vê, e aí aquilo vai nos ensinando, criando a nossa identidade terrena, né? E aí depois a gente sabe que a gente tem livre-arbítrio, a gente escolhe as coisas que a gente quer fazer, e aí a gente vive uma vida que não é a gente vive literalmente o destino que a gente faz. Infelizmente, esse destino que a gente quer traçar e fazer não vai nos levar onde a gente realmente quer chegar. Porque sempre tem uma falta, sempre tem uma falha, sempre tem um buraco, sempre tem uma inexistência, uma insuficiência, uma déficit, uma fraqueza, uma dor, sabe, um choro, uma tristeza habitando dentro de nós. E a gente precisa entender que a gente precisa ser firme e inabalável, sempre abundante, sempre mais, sem medidas. Abundante é sem medidas. Sabe por que que o Espírito Santo, isso aqui é instrução do Espírito Santo por intermédio de Paulo, discípulo, e selado como apóstolo, ungido como apóstolo do Senhor, não foi homem nenhum que ungiu ele como apóstolo, foi o próprio Senhor que ungiu ele como apóstolo, né? Ele ficou em Jerusalém, como diz a palavra, até ser revestido de poder, ou seja, ficou alguns anos no Senhor, buscando ao Senhor, se revestindo de poder e glória do Senhor, para depois ir fazer a obra abundantemente, não tinha medidas. Sabendo, e ele sempre sabia, que no Senhor o trabalho não era vão. E a gente precisa ter essa certeza, saber disso. Como que a gente sabe disso? Quando a gente confia, porque o Senhor, ele é sem medidas. O Pai, ele derrama sobre a sua vida, meu amado e minha amada, sem medidas. Você pede, quando você está no Senhor, você pede algo para o Senhor concede para você muito além do que você pediu, muito mais. Nós recebemos mais do que desejamos no Senhor. Muito mais. E quando nós estamos com o coração 100% nele, e ele está em nós, porque aí ele começa a estar em nós, no nosso coração, é os desejos dele, no nosso pensamento, é os seus pensamentos, os planos dele, a forma dele pensar, a forma dele agir, como agir em dada situação, sabe? Tem muita gente que age por impulso, e o impulso, sabe o que é? Ansiedade. E quando tem isso, não tem Cristo. Aí as coisas saem do controle, sai tudo errado. Dá um problemão depois para resolver. Por quê? Porque a gente tá faltando ele. Ele não é ansioso e ele tira a ansiedade, tá? Eu tenho um testemunho muito forte para contar. Ele me libertou da ansiedade. Uma certa feita, numa madrugada, antes eu era muito mais, sabe, eu buscava muito mais o Senhor, porque eu não era batizado no Espírito Santo ainda. E deixa eu falar para você, a evidência do batismo do Espírito Santo, a evidência é o falar em línguas, tá? É evidência. Tá? Essa é a evidência. Fui batizado no Espírito Santo. A evidência que você foi é que você fala em línguas. Isso é diferente de dons de línguas, tá? Dons de línguas é outra coisa. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Outro dia, se o Senhor permitir
e for da tua vontade, a gente pode falar sobre dons, sobre poder. Amém? E eu não era. E eu orava, sabe, o tempo todo. Eu orava quando eu acordava de manhã, antes de sair da cama. Eu orava ao meio-dia. Eram as 3 e pouca da tarde. Eu estava de joelho de novo orando. Era antes de dormir, eu orava de volta. E de madrugada eu sempre acordava. E quando, sabe o que eu fazia? Orava de novo. E falava, e sorria, sabe? Ah, eu já falei isso, né? Eu já pedi isso. Poxa, mas, sabe? De forma muito criança, sabe? Uma criança, sabe? Uma criança que faz as coisas como faz e sem pensar, mas faz. Ingênuo, sincero. Esse era eu. Ingênuo e sincero. Mas eu não tinha Espírito Santo. Não era batizado no Espírito Santo. E eu fazia isso o tempo todo, fazia, sabe? E aí eu aprendi a fazer a oração do tabernáculo. Ah, Senhor, vamos trazer um ensino para esse povo sobre a oração do tabernáculo. Eu fazia especificamente, exatamente, instruído, igual diz lá em Êxodo, o tabernáculo. Essa era a minha oração. E eu fazia todo esse papel nesse processo. Um período de tempo falando, um período de tempo louvando, um período de tempo clamando e assim por diante. Até que, uma madrugada, eu acordei, Jesus, né, me acorda, eu me ajoelho na cama, no lado da cama, e eu começo a falar com ele ali, falar com ele e tal, e aí eu começo a rir, falo mais um pouco, aí eu deito na cama. Eu deito na cama, de lado, assim, eu demoro um pouco a dormir, quando eu acordo assim, a gente tá acordadão, a gente demora um pouco a dormir. Não deu 5 minutos, eu senti a cama, alguém sentado no lado da minha cama. Senti ficar muito quente, muito quente, muito quente. Eu vi uma luz e algo sentou do lado da minha cama, assim, que reluziu o quarto inteiro, assim, afundou do lado da minha cama. E naquela madrugada, para mim era um anjo que sentou lá. Arrancou, me libertou de 3 males. Eu não conseguia acordar sem ansiedade. Eu era ansioso o tempo todo. Fui liberto, graças ao Senhor Jesus, desse mal que está levando todo mundo à perdição, a não saber o que faz. E quando faz tudo errado. Fui liberto desse mal. A preocupação que vem já junto, né, de mãos dadas. Fui liberto desse também. Ele me libertou de um outro mal. E cada vez que tocava a mão em cima de mim, assim, eu sentia a mão tocar em cima de mim, assim, na minha costela, eu sentia tocar aquela mãozona, e quando tirava, eu flutuava, igual uma pena, eu caía na cama igualzinho a pena. Físico, eu tô falando, essa experiência foi física, tá? Igualzinho. Naquele período de tempo, eu acho que isso durou 2, 3 minutos, no máximo. E aí, sumiu. Gente, eu acordei no outro dia, outra pessoa. Passou um tempo, aí eu fui batizado no Espírito Santo. Mas, para a gente saber que o Senhor, ele é incrível, e ele tem um chamado com todos nós, e cada vez que ele nos chama para algo, ele quer nos libertar de tudo aquilo que impede que o chamado dele se cumpra. O problema é que nós somos o maior instigador do chamado dele se cair por terra. Nós somos aqueles que impedem que a vontade do Senhor se manifeste na nossa vida. A nossa maior luta está aqui. A nossa maior luta. É o tempo todo. E com discernimento de espírito, a gente sabe se vem do Senhor ou vem de Satanás. Fica a pergunta para você: quem é você? Quem você é? Filho do Altíssimo? Você está cumprindo o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58? Sendo abundante na obra do Senhor? Sabendo, né, tendo a certeza que no Senhor o trabalho não é vão e você recebe o seu galardão? Ou você está fazendo por medidas? Você está tomando a tua cruz a cada dia, o tempo todo, negando quem tu é e vivendo quem Cristo é ou não? Que saibamos uma coisa, que se nós estivermos fazendo isso, tudo vai bem. Todas as coisas cooperam para o bem. A palavra diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Isso é cumprimento do primeiro mandamento.
E aí tudo vai bem na nossa vida, sabe? A gente pode receber uma setada, né? Por níveis mais altos do que aquele que a gente está andando. Isso é normal, porque aí a gente começa a ser reconhecido no reino espiritual. O inimigo sabe quem somos. E ele vai tentar nos parar. Mas mais forte é aquele que habita em mim. Aleluia. E aí ele revela de onde vem o mal e nos fortalece de novo. Glória a Jesus. Amém, meus amados e amadas? Eu quero fazer uma oração aqui antes de encerrar no YouTube, para você que está no YouTube, no Instagram. Glória a Jesus. Porque a gente precisa compreender que tudo isso vai gerar ou bênção ou vai gerar favor. Se eu e você queremos ser benditos do Senhor, nós precisamos andar como filho do Senhor. E filho do Senhor honra o Senhor, bendiz o Senhor, faz a vontade do Pai de forma abundante, não, não decreta e determina onde é e quando é, como é. Não, jamais, está sempre disponível, sempre disposto, com alegria, com regozijo, sabe? Tipo, ó, tô aqui, pai, e agora, para onde vai? Tô aqui, Jesus, tô aqui, meu Senhor, ó, Espírito Santo, tô aqui. E aí, quer falar alguma coisa? Sabe? Ó, tô disponível, quer falar algo? Às vezes eu faço isso, tô na rua, às vezes tem gente que pede dinheiro, eu já falo, né, em espírito pro Espírito Santo, ó, meu amado, eu tô aqui, tu quer falar alguma coisa? Aí ele fala, assim. E às vezes, quando a gente está disponível, muito disponível, a gente nem pergunta se ele quer falar alguma coisa, ele já fala automático, já vai automático. E a gente já sabe que não é a gente já sabe que é ele. Isso é estar imerso nele. Aleluia. E ele em nós, para que a obra dele se manifeste por meio de nós. Ele só pode amar os nossos irmãos através de nós. Você sabia? Sabia? Primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas a gente só consegue amar a Deus quando o amor dele está manifesto dentro da gente, porque já está dentro de nós. Aí é o amor, é ele, nunca foi você, nunca foi eu. É o próprio amor dele que nos ama e o próprio amor dele que ama ele novamente por meio de nós para amá-lo. E o amor dele novamente, através de nós, amando o povo, os irmãos que nos rodeiam. Isso é extraordinário. É uma incógnita, um quebra-cabeça incrível de se montar, sabe? E quando a gente tem essa consciência, isso é extraordinário. Glória a Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por ser Pai, por ser Deus e por ser benevolente. Eu te agradeço por suas misericórdias infinitas, que dura de geração em geração. Eu te agradeço, Pai, por esse amor imutável que não muda de forma alguma e que o Senhor já depositou no coração, em cada um de nós, quando fomos concebidos. Ah, papai, obrigado por ensinar que não somos nós, mas é o Senhor, e o Senhor é perfeito, o Senhor é abundante, o Senhor transborda a sua alegria, a sua paz, o seu amor, a sua vontade em nós e por meio de nós. Obrigado por isso, Senhor. Eu agradeço aos anjos do Senhor, em nome de Jesus, por seus feitos, por suas fortalezas. Obrigado, sentinelas, em nome de Jesus. E eu quero lhe pedir, Espírito Santo, Espírito do Senhor, sobre o teu povo, Espírito Santo, sobre os filhos do Pai. Não permita que as sementes que foram lançadas sejam roubadas, sejam sufocadas, sejam paralisadas, como diz na Sagrada Escritura que as raízes se formou raiz, mas encontrou rocha. Em nome de Jesus, que sejam guardadas para o tempo devido, porque eu sei, eu creio, eu sei disso, que o Senhor não perde nada, Pai. Eu sei que o Senhor não perde nada. Que o Senhor é um Deus de recomeços. E que todo ciclo se finalize para que o teu recomeço comece bem, conforme a tua vontade, Pai. Guarda cada um, Senhor, em nome de Jesus. Cada um presente, guarda, em nome de Jesus. E que no tempo devido venha a ser manifesto a tua vontade, a tua palavra, o teu direcionamento e exortação para com cada um. Em nome de Jesus, Pai.
E eu termino com o seu amém, com amém, crendo no teu sim, Pai, ligando esta oração na terra e nos céus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Que incrível.